Boa tarde, muito boa tarde a todo mundo! Feliz Dia das Mulheres pra nós, que é todos os dias, mas a gente finge que é só hoje pra ganhar presente. Como é que vocês estão, hein? Vamos chegando, minha gente? Vamos chegando porque a live de hoje promete. Eu já comecei emocionada. Eu já tô querendo chorar aqui com as minhas convidadas de hoje. Eu não sei se eu vou aguentar até o final dessa live. Eu tô muito emocionada, tô muito animada. Hoje eu vou receber aqui as duas autoras que moram no meu coração, Jaqueline Pinheiro e Ruth Salviano, que escreveram juntinhas esse livro aqui, Reformadora. Reformadoras, no plural, porque são muitas as mulheres que participaram da Reforma Protestante. Eu já vou chamá-las para entrar, porque eu não quero perder tempo. Eu vi que elas já estão aqui. Olá! Oi, boa tarde. Oi, Que tudo bom? coisa mais maravilhosa ver vocês por aqui. Eu não tenho palavras para agradecer a generosidade de vocês e me dar essa honra. Muito obrigada por estarem aqui comigo, do fundo do meu coração. Sejam muito bem-vindas as duas. Alegria nossa. Com certeza. Agradecemos, Viviane. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Antes da minha conversão, eu era daquelas feministas radicaizonas, sabe? Que acham que mulher é o sabe, a última bolacha do pacote, a mulher é ali o topo da sociedade. Eu era essa pessoa. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo me encontrou e me apresentou suas filhas, é que eu conheci verdadeiramente o que é ser mulher. E estar de frente com vocês continua sendo prova para mim de que Deus é extraordinariamente bom quando transforma o nosso coração corrupto em um coração generoso. Então, receber vocês aqui hoje, para mim, não só é uma honra e um privilégio de poder estar com vocês para falar do livro de vocês, mas também é uma prova do amor enorme de Deus pela minha vida e pela vida de mulheres como eu, que achavam que sabiam que eram ser mulheres antes de Jesus Cristo. Então, muito obrigada mesmo, porque vocês são testemunho vivo daquilo que o Senhor sente por nós. E isso é muito lindo. Muito, muito obrigada mesmo, tá? E é Amém. bem interessante, Viviane, porque no livro a gente vai falar da Olímpia Morata, que ela era erudita, ela se achava, né? Porque tão Uhum. novinha, adolescente, sabia tanta coisa. E só quando ela se converte é que ela descobre a identidade dela como mulher em Cristo. Então é bem interessante isso que você falou, porque retrata uma personagem que também não queria saber de Bíblia e achava que ela era muito boa, era erudita, conhecia muito. Só depois da conversão que ela vai descobrir a identidade dela como mulher. Então é bem Sim, interessante. sim. Olha aí, já achou a sua personagem, Viviane? Já sei quem eu sou na história da reforma, então. Bom, mulheres, a gente está aqui hoje para falar sobre reformadoras, né? Um livro que vocês fizeram um compiladão maravilhoso das grandes mulheres que passaram pela história da reforma, que contribuíram de alguma forma para a reforma protestante acontecer, seja em suas casas, seja em seus reinos, seja através dos seus maridos. E eu fiquei muito apaixonada lendo isso aqui e confesso que em alguns momentos me senti ridiculamente pequena e uma crente fraca, covarde, que não sabe nem muito bem o que está fazendo no mundo. Porque a impressão que eu tenho é que essas mulheres sabem muito bem quem são. E elas são uma inspiração para nós. E aí eu vou aproveitar esse ensejo aqui para tirar uma dúvida com Ruth. Ruth, eu tô lendo também o seu livro de devocionais e eu tô lendo assim, eu pulo 2 dias, leio um, porque eu não quero que acabe, eu não quero que termine, então eu tô enrolando demais. Mas eu já percebi que algumas das mulheres que eu encontro aqui no devocional de forma curta
elas são muito mais exploradas e ampliadas suas histórias aqui. Foi essa mesma a tua intenção? Exatamente. Porque a ideia do devocional é de um texto curto, né? É um texto curto que vai trazer algo mais impactante daquela pessoa e vai trazer uma reflexão. Então, para mim não é fácil. Eu sou aquela que gosta de escrever muito. Então, para mim é difícil escrever pouco. E aí eu escrevia, enxugava e tirava e mexia de novo até ele ficar mais conciso, né? Mas a ideia é essa mesmo, é que, por exemplo, quem não leu ainda, quem não tem oportunidade de ter os livros, vai ter uma amostra, vamos dizer assim, uma amostra grátis, né? De cada história, desde a igreja primitiva até protestantismo brasileiro, até hoje, porque o último devocional que eu escrevi, que se Deus quiser logo será publicado, ele traz mulheres que ainda estão vivas. Então, são mulheres atuais. Então, é desde a igreja primitiva até hoje. Ai, que delícia, que delícia. Ô, Jaque, conta pra mim como é que foi essa parceria de vocês duas? Me conta de onde veio a ideia de vocês escreverem juntas esse livro aqui. Como foi isso? Me conta. Porque você é professora de inglês, né, Jaque? Sou professora de inglês. E essa ideia só veio do coração de Deus mesmo, porque eu nunca imaginei esse privilégio, nunca imaginei que realmente participaria da escrita de um livro. E tudo começou, e olha só como não existem acasos com o Senhor Deus, né? Tudo começou com o meu esposo fazendo um seminário lá onde a Ruth foi professora por 20 anos. Aí ela foi dar um curso livre sobre a história das mulheres no cristianismo. Ele me mostrou, fomos fazer o curso. Ele era o único rapaz no grupo de mulherada. E foi lá conhecer. E foi um momento muito importante para mim, muito especial, onde eu estava precisando de acalento do Senhor, precisando de sentir minhas forças renovadas, porque eu andava meio triste por ser mulher no mundo cristão, porque é tão difícil, né? Eu repito sempre isso, tão difícil às vezes ser cristã dentro da igreja também. E ali conheci a Ruth, fiz o curso dei o meu melhor. Tudo que ela pedia para fazer, eu fazia. Era leitura, eu fiz todas as leituras. Era exercício, teve um exercício que eu fui a única da turma quem fez. Era para fazer uma atividade relacionada àquele período. E ali ela tomou conhecimento de que eu sou professora de inglês. E ela ainda comentou, não sei se ela se recorda, mas ela falou: quem me dera ter te conhecido antes. Sofri tanto lá atrás fazendo traduções. E passou-se o tempo. E aí eu comecei a fazer uma certificação internacional da Cambridge e postei isso. E no final desse post eu falei que eu não via a hora de devolver isso em serviço ao Senhor. E a Ruth comentou lá: não seja por isso, eu tenho alguns trabalhos para você. E eu falei assim: seria uma honra, né? Pensei ela me convidar para ajudar a traduzir textos, porque a gente sabe, você que está fazendo aí seu mestrado, sabe como é difícil achar literatura no nosso idioma. Então, falei, já é um privilégio enorme poder ajudá-la nisso. Né? E estava contente e satisfeita com isso. E aí, no meio disso, ela fez um convite para que eu, então, participasse não só das traduções, mas que eu viesse a escrever alguns dos capítulos. Né? Então, 5 das personagens eu tive a alegria de conhecer mais de perto e escrever. E então veio dessa necessidade que ela tinha de auxílio nas traduções, porque o Google ajuda, né? Mas algo mais preciso, algumas palavras que não estão lá no dicionário. A gente até teve uma situação que em todas as traduções, até mesmo em livros, estava uma determinada coisa, e eu pesquisei até chegar, falei, não é isso, porque não estava fazendo muito sentido aquela tradução. E fui lá e descobri que era uma outra coisa. Então veio dessa necessidade dela de ter alguém, e entre tantas pessoas que estão capazes, estão capacitadas para ajudá-la, todos estão ocupados. Deus escolheu a mim que estava disponível e disposta. Então veio de algo não planejado, veio de necessidades que ela tinha e veio da minha vontade de servir ao Senhor. Que bênção isso. Eu fico tão emocionada vendo vocês, mulheres, porque eu
eu tinha muito problema com mulher, né? A mulher feminista, ela de alguma forma, ela odeia o ser mulher. E eu tinha muito problema com mulher. E eu fico tão feliz de ver vocês aqui. Eu me sinto tão amada por Deus em conhecer mulheres como vocês. E uma das coisas que eu vejo muito nessas mulheres que vocês escrevem no livro, nesse livro aqui, nos devocionais, é sobre a piedade doméstica, né? A gente tem o hábito de acreditar que o sucesso está lá fora, que o sucesso está naquilo que a gente faz para o mundo, sendo que o principal motivo de sermos quem somos em Cristo é para exercer piedade doméstica. Você vê, eu acabei de ler hoje o devocional da Wesley, né? Da Susana, e uma das coisas que ela fez foi transformar a vida do esposo em algo mais fácil para que ele pudesse transformar a realidade do reino de Deus em volta dele e transformar sua cidade, seu país, alcançar o mundo. Se não fosse aquela mulher piedosa dando a ele todo o suporte, toda a estratégia necessária para estar em casa, em paz, isso não teria acontecido. Então, qual a perspectiva que vocês enxergam a respeito dessa inversão de valores, de uma piedade falsa, porque uma piedade exercida no mundo, ela geralmente ela não é pela motivação certa, e uma piedade ruim dentro de casa, que é o nosso primeiro ministério. Começa, Ruth. É bem interessante essa sua colocação, porque é o que acontece direto, né? Muitas mulheres, naturalmente, por essência, elas têm mais tendência à espiritualidade. Elas são mais espirituais, mais voltadas à comunhão com Deus. E os homens, naturalmente, são mais racionais, mais pé no chão, mais aqui vida na terra. Então, muitas vezes, essas mulheres, elas, vamos dizer assim, elas sofrem um pouco com isso, porque por elas gostariam de ter uma vida talvez um pouco diferente, de dividir mais a espiritualidade, o estudo bíblico com os esposos, e isso não acontece. Mas o que você disse faz muito sentido. Aí está a verdadeira piedade da mulher. Eu acho que esse fato dela, sabendo, mas não se orgulhando, mas não se considerando melhor do que o marido, mas ela sabendo que ela tem essa tendência mais espiritual, mas nem por isso ela deixa de cumprir o papel, vamos dizer assim, secular dela na medida do possível, porque não é fácil. Eu diria que é muito difícil. Acho que o lugar mais difícil de nós exercermos nosso ministério de evangelistas, de mensageiras de Cristo é em nossa casa. E mesmo assim elas conseguirem, como a Bíblia fala, e eu coloco nas devocionais, às vezes em artigo, inclusive acabei de escrever um artigo sobre a rainha Clotilde, da Idade Média, que ela é responsável pela conversão do marido do rei Clovis, um pagão, né? Ela tanto fala contra os falsos deuses que ele adorava que ele se converte. Então, esse papel de mensageira de Cristo que ela exerce em casa é relevante demais. Às vezes a gente fala de um homem que vai fazer alguma influência, mas a gente pode falar de um rei Clovis, que foi o primeiro rei da França, que torna a França um país cristão. Então, não tem como olvidar, deixar de lado essa ação feminina. Ela é muito relevante, muito mesmo. Eu acho que a problemática é que a sociedade vai dizer que o papel dessa mulher que converteu esse homem, que transformou um país num país cristão, é menos fundamental porque é menos visto. E aí, vou fazer essa pergunta para a Jaque. Ô, Jaque, como que a gente, enquanto mulher, que geralmente trabalha
como fala, pelos bastidores. Como que a gente pode se posicionar diante dessa sociedade que diz que o papel mais importante é aquele que aparece fora das portas da nossa casa? Bom, não se amoldando a esse padrão, fazendo o contrário dele. O problema é que a gente está nesse mundo, somos parte desse mundo, e a gente deixa todas essas ideias de fora interferirem em quem somos, no que precisamos ser. Então, hoje em dia se fala muito de mulher extraordinária, fala-se muito de mulher empoderada, e eu, particularmente, eu detesto os dois termos. Não damos contas de sermos o ordinário. Como que eu quero ser extraordinário? Se eu, como cristã, fizer o meu ordinário em Cristo, se eu o obedecer, eu for de encontro com as Escrituras, eu já vou estar fazendo muito, já vou estar fazendo demais. Então, não existe essa de por trás dos bastidores para quem entendeu a verdade de Cristo. Porque Deus nos chama, cada uma para uma ação, cada uma para uma função, e tudo que fazemos, se fazemos de coração, é para o Senhor. Não é para aplausos humanos, não é para que outros reconheçam, não é com a intenção do meu nome ficar registrado, ficar para a posteridade, ficar aí na história. Eu faço porque eu amo a Jesus Cristo. E é o meu prazer servi-lo sem recompensa, sem... porque a maior coisa que eu podia ganhar eu já recebi, que é a minha salvação nele, e eu nem mereço, nem de longe eu mereço essa salvação. O que mais eu preciso? Atrás do que mais eu vou correr? Tudo é correr atrás do vento, como diz Salomão. Então, claro, a gente tem que lutar para dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, mas como a própria Bíblia fala, como para o Senhor. Quando a mulher parar, e todo cristão, vamos dizer assim, que às vezes o homem também se sente inferior em determinados momentos, né? Mas trazendo para a mulher. Quando a mulher deixar de querer ser estrela, de achar que ela precisa aparecer, de que ela tem que lutar de todas as formas pelos seus direitos, com as intenções erradas, que não são as intenções para trazer glória ao Senhor, aí ela será feliz. Porque a minha recompensa não é nesse mundo, é na eternidade. Então eu acho que é esse que tem sido o problema. Nós estamos nesse mundo onde isso é normal. Mas a minha mente é a de Cristo. O padrão que eu vivo é o padrão celestial. Então o mundo pode dizer, vá por aqui. Mas se Cristo fala vá pela esquerda, eu vou pela esquerda. Porque esse é o padrão. Nem que eu vá sozinha, porque sozinha eu não estarei. O meu Salvador estará comigo. Então, o segredo é o que Deus quer de mim. Eu ouvi isso essa semana passada e falei, é verdade. Nós queremos Jesus como nosso Salvador, mas não o queremos como nosso Senhor. Então, eu quero a salvação. Eu quero usufruir do que Ele tem para me dar. Mas eu não quero que Ele seja o meu Senhor. Eu não quero obedecê-lo. Eu não quero cumprir. E o próprio Jesus falou, aquele que me ama faz o que eu mando. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então, olhar para as Escrituras, obedecer a Cristo e fazer por Ele, para Ele, tão somente para alegrá-lo. E aí seremos mulheres bem felizes, brilhando ou não, porque o brilho, a cena é para Jesus, não para nós. E é interessante que pouquíssimos chegarão a ser um John Wesley. Mas todas nós podemos ser uma Susanna Wesley dentro das nossas casas. Todas nós Uhum. podemos ser mulheres que transformam a realidade da nossa casa. Agora, uma coisa que eu sempre, quando leio mulheres cristãs escrevendo, né, quando lendo o livro de vocês duas, esse aqui, se você chegou agora, a gente está falando do livro de Ruth e de Jaque, Reformadoras. Toda vez que eu leio esse tipo de livro que aponta para mulheres. E a Ruth não está ouvindo. Ruth, tenta tirar o fone. Tirei. Tira o fone. Será? Tá ouvindo agora, Ruth? Eu acho que ela vai plugar agora, ó. Bonitinha demais, né? É, Eu amo essa linda. mulher. Meu Uhum. Deus. Foi, Ruth. Acho que ela não entendeu que era para tentar usar sem o fone. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo.
Bonitinha. Ai, eu tenho vontade de morder ela, de verdade. Aproveitar que ela não tá escutando, né? Aproveitar que ela não tá escutando. Ela vai sair e vai voltar de novo. Ficamos nós, bonitinha. Eu quero estudar inglês com você uma hora dessas. Deixa eu ter Ah, tempo. vamos Deixa eu aí. conseguir tempo. Ô, Jaque, que coisa Sim, legal escrever com Ruth, hein? com certeza. Aprendi muito, cresci muito. Você tem Espero que quantos ela. anos? Eu tenho 35. Ai, você tem a minha idade, olha que delícia. Tá ouvindo, Ruth? Agora tô. É, Espero que não aconteça mais. se Eu quiser. tô falando com Jaque, que ela tem a minha idade, ela já teve esse privilégio de trabalhar contigo. Ai, Ruth, meu Deus, eu quero morar perto de você. Deixa eu fazer uma pergunta importante aqui, que eu tava falando, né? Toda vez que eu leio livros que apontam para mulheres, mulheres fortes, mulheres que conquistaram coisas, mulheres que ocuparam espaços, me preocupa com a confusão que a mulher moderna faz entre uma mulher agindo pelo poder de Cristo e uma Hum, mulher agindo pelo poder de si mesma. Como que funciona para vocês, na mentalidade de vocês, no entendimento de vocês, essa separação para que eu não caia no erro de achar que essa mulher que eu leio aqui no Reformadoras foi mais poderosa que Deus? hum. Como que eu evito não aplicar os princípios do empoderamento feminino mundano nisso daqui? É tão fácil. Eu acho tão fácil. Cada vez que eu leio uma história dessas mulheres, eu fico mais encantada, porque elas parecem fazer fácil. Porque nós estamos falando de reformadoras, de começo. Nós estamos falando de mulheres que não conheciam nada, que nem a Bíblia elas liam. Então, está começando tudo novo. A imprensa, a Bíblia publicada, os escritos dos reformadores, as ex-freiras, os escritos estão entrando nos conventos. Muitas estão lendo sobre salvação pela fé pela primeira vez. E eu acho tão lindo a forma tão simples, tão, eu diria assim, sincera, tão crente, tão fiel, tão temente que elas aceitam, que parece que é como realmente elas tenham aceitado o pacote completo do cristianismo e de uma forma que o sacerdócio universal de todos os crentes, elas tomam posse, como a gente fala hoje. Elas tomam, elas seguram e elas não abrem mão em nome de nada, em nome de nada. Então, muitas vezes, se o marido é contra, ou se tem rejeição dos chefes, dos líderes da cidade, ou até mesmo dos próprios protestantes, como foi o caso da Maria Dentieri, não só católicos, mas os próprios protestantes. Elas têm uma firmeza tão grande, e aí que a gente percebe que não é honra própria, Uhum. porque se fosse honra própria, eu acho que elas teriam brigado mais, teriam imposto mais a vontade delas, mas elas não. A gente pode ler a história inteira das mulheres no cristianismo, que você não vai ver a mulher briguenta, a mulher querendo o seu direito. Por isso que eu digo que é bem diferente, muitas vezes, quando a gente compara com o feminismo. Elas mesmo falam, não é pela minha vontade, não é porque eu estou precisando disso, não é para o meu bem, é para o bem do próximo, é para o bem coletivo. Então, elas estão sempre pensando no bem do outro, não no seu próprio bem. Então, para mim, eu vejo muito fácil o fato delas aceitarem o evangelho, aceitarem que elas são mensageiras e, como mensageiras, elas têm uma missão e elas vão prestar contas a Deus.
É muito forte para elas isso. O que eu vou falar para Deus? Né? O que eu vou responder para Deus? Eu tenho que falar, as pedras vão clamar. Então é tão forte isso nelas que eu não vejo, mesmo a Catarina Zell, quando ela é chamada de doutora Catarina, quando ela é ridicularizada, a gente vê ela sempre pregando conciliação, pregando amor, ela vai em defesa própria, dizendo, olha, eu tenho feito, eu tenho visitado, ela se defende, mas a gente não a vê não, eu que devo estar pregando, eu que devo estar fazendo, eu que mereço, eu que tenho visitado mais, eu que tenho feito mais. Então, eu acho que é bem por aí. São mulheres humildes, porque elas entenderam o que é ser cristã. Eu acho que a Elas resposta lutam pelo direito de servir e não lutam pelo direito de aparecer. O que são. E a gente vê que esse é um problema não só do nosso século, né? É é. um problema de todos os séculos. A maioria está sempre lutando para aparecer, ao invés de lutar para servir, né, Jaque? Tanto que duas delas mencionam o Salmo 51, que fala ali, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E respondendo, né, a sua pergunta, o segredo, ou um dos segredos é esse, buscar o coração puro em Deus, né? Tudo isso que a Ruth falou, é isso mesmo, elas queriam o direito de servir, elas buscavam servir, jamais bateram de frente. Uma delas até esperou ver se algum homem ia se manifestar, a hora que nenhum homem se manifestou, aí ela foi lá e expôs o que ela queria expor. E eu acho que é isso mesmo, é ser de fato e ser verdadeiro. Quando a gente expõe, quando a gente compartilha sobre as histórias dessas mulheres, ou qualquer outra cristã exemplar, a gente ouve muito, e é normal a pessoa falar assim, nossa, depois de conhecer essas histórias, eu me sinto tão pequena, eu sinto que eu preciso fazer mais para Deus. E esse é o que as pessoas repetem, eu preciso fazer mais para Deus. Mas eu, Jaqueline, tenho chegado à conclusão que não é sobre fazer mais para Deus, é ser mais para Deus. Não é o que eu Está, faço, não é está. quantos estar com Ele, exato, não é quantos cargos eu tenho na igreja. Deus não chama a gente para fazer, assim, meramente Ele nos chama para um relacionamento com Ele. Então, quando eu me aprofundo mais, quando eu o conheço mais, quando eu sei quem Ele é, e volto naquilo que eu estava falando antes, quando eu conheço os mandamentos, a vontade dele para minha vida, eu sou mais nele. E ao ser mais nele, esvaziando-me de mim, automaticamente eu tenho a mente de Cristo, então eu sou corajosa, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, se eu tiver de defender o Evangelho, eu irei defender, mas por causa do poder de Cristo que habita em mim, não pelas minhas próprias forças. Se eu tiver de ser uma mulher exemplar, que sirva ali quieta, calada no meu lar, porque o meu esposo depende disso, a saúde mental, a saúde dos meus filhos depende disso, eu vou fazer com todo o coração, com todo o meu amor, porque é para Cristo. Então, eu acho que é mais sobre o ser, se aprofundar, buscar um coração, buscar a pureza, que não tem existido nos dias de hoje. As pessoas vivem de um evangelho pequeno, são consumidoras apenas de um evangelho que te traz coisas. E as pessoas oram ao Senhor pedindo bens, pedindo status, pedindo, ai meu Deus, que eu tenha não sei quantos milhões de seguidores e isso e aquilo, e elas não oram, não se preocupam em ser. E muitas vezes, para sermos, nós temos que nos retirarmos da presença dos outros. E é isso que a gente não quer, porque eu não quero deixar de aparecer. E às vezes é o que Deus quer, e é o que a gente precisa para poder se aprofundar mais e conhecê-lo. Eu vejo isso nessas mulheres sobre quem a gente escreveu. Nenhuma buscou vanglória. Todas estavam amando e conhecendo o seu Senhor, felizes, porque elas também podiam participar do cristianismo, e essa alegria e amor a Cristo as levou a ser e a fazer mais para o reino. A contribuição chegou por causa disso, e não porque intencionalmente você é uma teóloga, vou lá escrever. Não, o amor dela pelas escrituras fez com que ela produzisse coisas que chegaram até nós hoje. O amor da outra produziu coragem suficiente para enfrentar a morte, e assim por diante. Então, é como eu vejo, é como eu compreendo. Analisando essas mulheres todas que vocês leem e releem, e estudam e pesquisam, vocês percebem algum tipo de padrão de comportamento, alguma linha que as conecta?
e que as difere de nós hoje? Porque o que eu vejo, né? Antigamente, as mulheres elas tinham uma prioridade diferente das nossas. Então, a prioridade delas geralmente era o cuidado dos seus, o que dava a elas mais tempo, o que proporcionava mais Deus. Porque se eu tenho mais tempo, é claro que eu vou orar mais, é claro que eu vou ler mais a palavra de Deus, é claro que eu vou pesquisar mais, estudar mais. Só que hoje, o que a gente vê? Essa mulher se impulsionando para o fora. E aí o tempo acaba. Porque se eu estou concentrada em cuidar dos negócios dos outros, os meus vão ficar em detrimento. Os meus vão falhar. Então, existe, além dessa constatação óbvia da elencação de prioridades e até eu não sei se eu posso dizer das necessidades, porque a pobreza feminina antigamente era miserabilidade. Hoje, eu já não acho que seja mais assim. Eu acho que a mulher, ela perde o marido, ela não vai passar fome necessariamente. Ela pode trabalhar, coisa que naquela época era limitado, ela tinha lá os determinados espaços que ela podia caber. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam. Mas qual é a maior diferença entre essa comunidade de mulheres da antiguidade para a comunidade de mulheres que nós temos hoje? Sabe, Viviane, você disse uma coisa que elas tinham mais tempo. Na hora eu lembrei da personagem que a Jaque escreveu, da Catarina Vambora. Eu ia falar dela mesmo. Que tempo o quê? A esposa de Lutero. Ela era administradora de um mosteiro, né? O mosteiro agostiniano virou a casa deles. E era muito serviço, muito. Ela cuidava dos porcos, fabricava cerveja, cuidava de horta, os hóspedes, os alunos, então ela tinha muito trabalho. Agora, o que linka essas mulheres que você falou? Eu creio que Deus está sempre, né? A Bíblia é bem clara quando ela diz que ela busca, né? Ele nos busca e ele nos quer para sermos santos. Em nenhum momento diz assim, olha, eu vou escolher vocês porque vocês são santos. Vocês são santinhos. Não. Eu vos escolhi para serdes santos. Uma coisa que eu percebo nessas mulheres, com exceção daquela que eu te disse, da Olímpia Morata, que ela já era adolescente, versada nos clássicos, recitava Cícero, tinha um conhecimento de latim e grego fantástico. Com exceção delas, eu enxergo em todas que elas nascem com uma vocação para a santidade. Inclusive mulheres de outros períodos também. São mulheres que, com 5 anos, elas já começam, a Margarida de Navarra, e temos outras, a fazer tempestade dos pecados delas. Ela já sente muito peso do pecado, novinhas, e elas pedem perdão a Deus. Outras, a gente vê elas buscando mais comunhão. A gente vê Susana Wesley, que tinha aquela vida disciplinada, né? De hora de oração, de dedicar tempo a Deus. Então, são mulheres que se dedicam à comunhão com Deus. E vamos falar sério. Sem esse tempo de qualidade, em comunhão com Deus, nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos ser ninguém. Porque só pela força dele que nós somos fortes. Então, o que eu enxergo muito nelas é essa vocação que elas têm para serem pessoas que, até a ex-freira que vai para o convento, muitas vezes, ela não vai por vontade própria. Ela vai porque a família acha melhor, acha que vai ter menos gasto pagando um dote para o convento do que a sustentando ou do que pagando um dote para um futuro marido. Então, as colocam no convento. Mas ali elas despertam a vontade da leitura, de querer conhecer mais.
Então, todas elas têm esse desejo de estudar, de conhecer mais a Deus. A gente percebe muito isso. E uma coisa também que dá para perceber é um dom. Eu acho muito interessante os dons espirituais, como Deus distribui. E às vezes eu brinco, né? Porque imagina você questionar Deus em alguma coisa, mas eu penso assim, tá faltando dom aí, né? Por exemplo, quando Deus diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, eu falo, puxa, Deus deu uns para pais, para esposos, que nem todos têm esse dom, né? Nem todos têm esse dom. Mas essas mulheres, Deus deu realmente como apologetas, como defensoras do que elas criam, e elas tinham a capacidade de entendimento, né? Nós temos a Árgula panfletista, que era a Bíblia ambulante da Alemanha, ela sabia de cor os textos bíblicos, e essa mulher, ela tinha uma firmeza tão grande naquilo que ela cria, que ela defendia e citava a Bíblia. Então, isso não é gratuito, né? Realmente é um dom que Deus deu a elas e que elas usaram. Elas não enterraram o talento, que é o que a Maria Dentieri exorta, né? Ela fala, não enterre o talento de vocês. E o que a gente vê hoje em dia, às vezes eu fico pensando, se as mulheres hoje em dia fossem 0,0001% do que foram as mulheres na história, seria outra coisa. Sabe, Viviane, eu acho que nós mulheres estamos, eu até já conversei alguma coisa assim com você, estamos precisando até nos unir mais por essa história bonita dessas mulheres, para conhecer mais, né? Às vezes eu acabo de fazer uma palestra, vou fazer uma palestra, são tantas recomendações. Uma delas é, olha, não fala só de mulher, fala um pouco de homem, para que eles se sintam incluídos. E às vezes eu fico pensando, gente, as mulheres escutam domingo após domingo falar de homens, e eu escuto com muito amor, e eu amo os homens da Bíblia, os homens da história, os avivalistas. Eu sempre brinco que eu queria pôr John Flett como uma heroína da fé, de tanto que eu acho linda a história dele, mas vem essas recomendações. Olha, os homens têm que se sentir incluídos. Por que as mulheres? Aí que eu te falo como nós somos diferenciadas mesmo, né? Nós não fazemos questão de nos sentirmos incluídas, nós somos incluídas. Está falando de Deus, está falando de homem de Deus, de mulher de Deus, do que for. Para nós está ótimo, estamos sendo edificadas e está tudo bem. Ruth, mas pensando nisso, quando a gente olha em volta hoje, e aí eu quero a sua opinião e a da Jaque nisso também. Eu tenho muita facilidade e eu posso estar sendo extremamente má nesse pensamento. E eu quero que vocês me ajudem a esclarecer. Eu tenho a impressão de que eu olho em volta e eu tenho muita dificuldade de encontrar mulheres que tenham esse pensamento de união, assim, de que somos um corpo só. Existe em nós um senso de competitividade ridículo, um senso de guerra a todo custo, que eu verdadeiramente, excluindo o coração, que é de onde vem todos os males, eu não consigo encontrar a raiz disso, o porquê que a gente se odeia tanto. A gente quer tanto direito e a gente não pensa nas nossas obrigações e responsabilidades. A gente quer tanto espaço, contanto que esse espaço não inclua outras mulheres que vão dividir aquela atenção comigo. A gente ama tanto falar de direitos iguais, sendo que a gente não vê homem brigando, puxando o cabelo igual mulher. Você entende o que eu quero dizer? Eu olho em volta e eu li algumas das mulheres que eu li aqui, algumas das mulheres que eu li aqui, me fizeram chorar. Porque eu penso, como Jaque falou, né? Que eu olho para essas mulheres, eu me sinto ridiculamente pequena. Mas não porque eu queira fazer mais para Deus. Mas porque eu penso, será que no lugar dessas mulheres eu teria esse discernimento?
essa coragem, esse entendimento, porque é uma guerra por holofotes. Então, eu tenho muita dificuldade de enxergar no que o gospel hoje chama de grandes mulheres do evangelho, mulheres verdadeiramente bíblicas. E eu queria saber se isso é um preconceito meu. Porque quanto mais eu leio vocês duas, mais eu olho em volta e fico pensando nisso, assim. Onde estão todas essas mulheres? Porque se nós somos 51% da população, e se o censo está dizendo que no Brasil hoje 80% da população é evangélica, onde é que nós estamos nos escondendo? Que uma Dentro mulher da cai e igreja. a outra pisa em cima. Me Dentro da igreja. consolem, por favor. Me consolem. Oh, meu Deus. Então, já que depois eu só vou falar rapidinho. Elas estão dentro da igreja. E eu acho muito complicado também isso. Isso de estar dentro da igreja e de trocar um ativismo e de se achar bem com esse ativismo, porque eu estou fazendo, eu estou produzindo. De que jeito? Muitas que eu conhecia até falavam, eu faço no tapa. Tem que fazer, eu vou fazendo. Não é assim, né? As coisas de Deus têm que ser muito bem pensadas. Somos, sim, mais de metade dos cristãos. As mulheres são. Mas as mulheres, muitas vezes, a maioria das igrejas tem programações voltadas para mulheres, são programações que enfocam lanches. Às vezes eu nem gostava de ir em reuniões de mulheres, porque o que você vai trazer no próximo domingo? Às vezes eu era convidada para falar e me diziam, fala pouco, fala rápido. É 20 minutos, é 15 minutos, porque a prioridade é a lembrancinha, é o lanche, é isso. Então, nós temos que mudar esse foco. Tem igrejas, não estou querendo abranger tudo, tem igrejas que não, que focam na palavra, que querem que suas mulheres aprendam mais. Mas a maioria não. Então, quando eu falo das mulheres se envolverem mais, é nisso, é nessa transmissão, em discipulado, em ação social, em realmente fazer o reino de Deus acontecer, né? Mas já que fale você. Bom, ah, essa competição ou essa falta de apoio vem da falta de amor. Porque lá em 1 Coríntios fala que o amor não se envaidece, então eu não me sinto, eu não me acho, porque eu sou uma ótima palestrante, e o amor não tem ciúmes. Então eu não tenho ciúmes quando eu vejo, olho para Ruth, vejo tudo que ela já contribuiu para o crescimento do reino, eu me alegro com ela. Então falta um pouco desse amor que lança fora todas essas coisas que não contribuem para a nossa unidade. Eu entro lá no seu Instagram e vejo que você tem não sei quantos mil seguidores, e em vez de eu ficar feliz que a Viviane tem sido uma grande influência para outras pessoas, eu falo, puxa, o que ela faz para eu fazer também, porque eu não tenho nem 10% do que ela tem. Então, isso atrapalha bastante. E indo para isso que a Ruth estava falando das programações e tal, existem essas mulheres, Viviane, que você lê, existem. E assim como em cada época elas eram poucas, hoje também são poucas, infelizmente. Tem um boom de mulher gospel, um boom de mulher que diz amar ao Senhor, um boom de influenciadoras, pastoras, cristãs, mas um mínimo de mulher que verdadeiramente quer pregar aquilo que se precisa ouvir. Hoje se fala, se compartilha aquilo que se quer ouvir, para o ego, inflando, aliás, o ego das pessoas. E a gente hoje lê as histórias dessas mulheres, mas se a gente parar para pensar, em cada uma em sua época, eram meio que carreira solo naquilo que estavam fazendo. Era uma mulher no meio de não sei quantas outras. Às vezes uma outra era amiga de uma trocava correspondência com a outra, mas não era um movimento lotado
de mulheres que estavam fazendo. Então, hoje é muito lindo quando a gente olha e lê as histórias, é encorajador, mas foi difícil para elas lá atrás também. E não tem muito espaço para a verdade, infelizmente, porque esse mundo não quer a verdade. E até dentro da igreja, ainda mais hoje, que se quer quantidade de dízimo, que se quer uma igreja que tem quantidade de membros e não a qualidade das pessoas no seu conhecimento com Cristo. E essa coisa dos eventos que a Ruth falou realmente me chateia muito, sabe? A gente pega uma oportunidade, vai ter um culto do Dia das Mulheres, vai ter um culto normal que é para as mulheres, e a gente quer fazer um desfile de moda. Sabe, outro dia fui em um que teve, não tem problema, a gente gosta, só que já tem lugares suficientes mostrando essas coisas pra gente. Então, por que levou mais de meia hora esse desfile de moda? Por que não usou essa meia hora do desfile de moda para deixar para a palavra que depois a pessoa que levou a palavra teve que correr? Não deu tempo da pessoa falar tudo o que ela precisava falar. Ah, vai ter tratamento de beleza. Eu sei que em determinados contextos, em determinados momentos, é assim que a gente acaba atraindo pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder as oportunidades. Porque quem vai, por mais que a gente fale que fulano não conhece a Cristo, vamos fazer algo mais de boa para atrair. Quem vai tá com sede. E por mais que fale que não, e tal, essas outras coisas, como eu disse, eu encontro em outras lives, eu encontro em outros eventos, mas eu quero a Cristo. Então, a gente não está dando a água que essas pessoas precisam. A gente até salga, né? Que a gente é o sal da terra, a gente vai lá e salga. A hora que a pessoa vem querendo receber a água viva, a gente não apresenta a água viva para saciar a sede dessas pessoas. Então, as mulheres estão ali, são poucas, as que realmente se posicionam como essas que a gente lê, mas elas são caladas também, as que são dessa forma, né? Às vezes o seu pastor não te dá o espaço que seria legal para você poder contribuir. Às vezes você fica com o restinho, você fica só quando alguém faltar, o que tá tudo bem, né? Que até tem uma personagem de outro momento histórico que fala na ausência, né, do pastor, glória a Deus, vai chegar a minha vez e tá tudo bem. E a mulher que realmente serve a Cristo de coração, ela vai se alegrar com essa oportunidade que ela tem. Mas então, Viviane, se console porque tem, mas são poucas. Infelizmente são poucas, mas elas estão aí e essas precisam se encontrar. E essas precisam consolar umas às outras, ajudar umas às outras e sempre pensar, né? Eu estava refletindo hoje sobre Esther, quem sabe não é para um momento como esse, como diz a canção da Ana Paula também, para um tempo como esse, que Deus vai colocando uma na vida da outra. Eu não acho que é coincidência eu conhecer você, não foi coincidência eu ir ao curso da história das mulheres, sabe? Foi para um tempo como o de quando a Ruth precisou de um auxílio, de uma ajuda que Deus, mais de um ano e meio antes, me colocou na vida dela. O ano passado foi um ano horrível para mim, muito difícil. Foi para um tempo como esse que Deus me deu reformadoras, onde eu encontrei consolo, onde eu encontrei o amor dele e ele me trouxe refrigério. Então, nós que buscamos a verdade, não podemos nos entristecer quando não vemos que outras pessoas ainda estão cegas, mesmo dentro da igreja. Temos que orar e continuar não cedendo a nossa postura, com amor, mas não cedendo, porque vai impactar uma, vai impactar outra, e o fruto vem, e o fruto vai vir. A Ruth tem visto o fruto de tudo que ela vem plantado. Talvez 10 anos atrás ela não viu tanto como ela vê hoje, e talvez ela ainda não vai ver os que virão no futuro, quando ela estiver com Cristo e se Jesus não voltar. As que fizeram lá na época da reforma nem imaginavam que hoje, nessa época, duas mulheres iriam escrever sobre elas e para um tempo de edificar outras. Então, nós somos a semente que vai ficando das outras mulheres, que são as remanescentes. Eu acho que essa é a palavra. As cristãs verdadeiras são as remanescentes. Não podemos nos desanimar. E que seja duas só tem uma parceira. Vá firme com essa parceira. Quem sabe essa vai influenciar outra, quem vai influenciar uma que eu nem sei. Talvez a pessoa lê o livro, foi transformada, eu nunca vou saber. E não tem por que eu saber, porque não é para mim. Um planta, outro rega, e o crescimento vem do Senhor. Então não fique chateada, estressada, porque vamos fazer a nossa parte e o Senhor se encarrega de trazer o crescimento. Você sabe que é desse sentimento de indignação E agora eu que que não esse. ouço. Tu não Eu tá me vou. ouvindo? Não. Eu vou fazer como eu fiz antes. Eu vou sair e voltar, que daí eu ouço.
É desse sentimento de indignação e até de solidão que o meu Instagram existiu, né? É a partir dessa solidão, e não estou dizendo da solitude, porque a solitude é importante, eu amo a minha solitude, eu amo ficar no meu cantinho aqui com Deus, nas pesquisas, né, Ruth? Você deve saber bem o que é isso. Mas a solidão era um sentimento que também me acompanhava, porque eu olhava em volta e eu não via pessoas que compartilhassem comigo. Foi, Jaque? Foi. Foi. Então, eu não via pessoas que compartilhassem comigo dessa paixão desenfreada, desse desespero por Jesus. Isso começou a me indignar. E aí o meu Instagram começou a acontecer. E aí eu pensei, bom, o Instagram não pode ser para eu ganhar seguidores, porque isso é um absurdo diante de Cristo. Tem que ter trabalho aqui. Então eu montei alguns grupos de leitura no meu Instagram. Então, eu tenho lá às segundas-feiras um encontro que a gente lê literatura universal. A gente está lendo literatura brasileira agora, 2022. Então, estamos zerando os clássicos brasileiros esse ano. A gente tem um encontro terças-feiras que a gente lê só literatura cristã, que daí não acontece aqui, acontece no Google Meet, porque eu gosto de bater papo, eu gosto de, né, estudar teologia com elas, isso me edifica. E a gente tem um outro grupo mais seleto ainda, estudando arminianismo e calvinismo, para a gente saber o que são as duas maiores tradições cristãs da nossa religião, né? Da nossa fé. E aí você olha lá, você tem não sei quantos mil seguidores. Quando acontecem essas reuniões, é que eu sei quem são as pessoas verdadeiramente interessadas. Sim. E elas não são 1%. Elas não são 1%. O marketing vai dizer que quando você está vendendo um produto, a tua resposta ao teu público é de 10%. Você vende para 10% das pessoas que te seguem nas redes sociais. Para falar de Jesus, é 1%. E olha lá. Mas agora eu caminho com pessoas, né? Então, a minha alegria de receber vocês aqui é essa constatação, mais uma vez, de que eu não estou só. E não porque eu seja a maravilhosa, melhor crente do mundo. Não, não. Mas porque eu sei que eu tenho com quem conversar no momento de precisão. Eu tenho com quem chorar quando eu precisar. Porque eu sei, hoje olhando para vocês, que vocês escrevem por amor a mim. Vocês escrevem por amor a essas mulheres que se sentem sozinhas. Porque eu tenho certeza que em algum momento vocês também se sentiram assim. A solidão, ela acompanha a vida cristã até o momento em que a gente encontra os nossos irmãos. Então, eu quero agradecer a God Books, porque é a God Books que está me trazendo o melhor dessa terra no que diz respeito aos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. E vocês são parte desse sal que tem alegrado e dado sabor à minha vida. Então, eu preciso agradecer a editora God Books, porque tem me dado esse privilégio de acessar pessoas como vocês, coisa que talvez eu jamais conseguiria sendo uma mera cristã no Instagram. Só falar uma coisinha. É a nossa embaixadora. A nossa embaixadora. Mas eu queria dizer, Viviane, que está acabando a promoção do curso. Então, 40%. 40%. Aquelas mulheres que querem conhecer um pouco mais dessa história, eu vou tirar um pouquinho a modéstia, porque eu acho que foi preparado por Deus. Foi numa época que eu pude gravar as aulas, que eu estava bem, que eu acho que eu gravei bem, e eu tive essa oportunidade pela Convergência, né? Então, foram 41 aulas de 25 minutos, você assiste em qualquer lugar, rapidinho, 5 módulos da Igreja Primitiva até Protestantismo Brasileiro, e ele está com 40% de desconto por conta do Dia Internacional da Mulher. Então, até dia 10 ainda tem a promoção, é só entrar na Escola Convergência e ver como é que faz.
Certo, eu vou colocar o link de acesso nos meus stories assim que a live acabar. Tá Eu joia. estava esperando para fazer isso. Então, assim que a live acabar, eu vou colocar lá nos stories o link para você acessar e se matricular no curso da Ruth com 40% de desconto. Então, Ruth, muito obrigada pelo Amém. seu trabalho. Muito obrigada pela sua dedicação. Eu, enquanto pesquisadora que sou, sei o quão difícil, o quão desgastante, o quão às vezes incômodo é a labuta sobre os livros. E não é para qualquer um, não. Não é mesmo. Então, muito obrigada pela sua vida dedicada a isso, porque você faz por mim, você faz pela Jaque, você faz por essa geração de mulheres que está chegando agora no mundo sem saber muito bem o que está fazendo, mas que encontrando as referências certas, como você e como as mulheres que você pesquisa, podem chegar em algum lugar de forma segura, sensata e com referencial. Então, muito, muito obrigada. Jaque, você é a coisa mais fofa que o Senhor me deu esses últimos tempos. Ai, meu Deus. Muito obrigada pelo teu carinho, pela forma generosa e graciosa com que você tem me tratado, pela forma como você esteve aqui comigo, me dando também o privilégio da tua presença. Muito obrigada pela tua contribuição nesse livro aqui, porque o legado que vocês estão deixando é um legado eterno. Então, Amém. muito obrigada, é uma honra enorme para mim ter vocês aqui. Obrigada a vocês, obrigada, Godbooks. Maurício Zagari, meu irmão, como eu te amo. Muito, muito, muito obrigada por isso. Obrigada, meninas. Ruth, suas palavras finais. Ok. Eu agradeço a cada um que participou dessa live. Que vocês continuem aprendendo. Tem uma frase que eu repito, repito e vou repetir. Quando são desconhecidos os feitos de metade dos cristãos, a história é incompleta. Vocês estão aprendendo uma história pela metade. Então, aprendam sobre a história das mulheres, vão atrás, estudem. E Deus abençoe a cada um, Deus sabe a necessidade de cada um. Que Deus cuide, derrame seu bálsamo em cada vida que está aqui hoje conosco. Deus os abençoe, amo todos vocês. Obrigada, Viviane, Deus a abençoe muito. Estou muito feliz de a God Books ter encontrado uma pessoa tão maravilhosa, especial como você, para nos representar. Muito bom. Muito obrigada. Jaque. Bom, vamos começar por você, Viviane. Que Deus continue te abençoando dessa forma e te preserve com essa sinceridade, com essa alegria e entusiasmo que você tem, seja nas lives, seja nos seus posts, nos seus stories. A gente vê que você não faz só por obrigação, não faz só por fazer. E sei que há dias que devem ser muito difíceis. Mas lembre-se que é o Senhor quem te chamou. E só vai e faça, porque Ele está com você o tempo todo. Então, parabéns por essa pureza que você demonstra para a gente, assim, que Deus te preserve dessa forma. E a todos que estiveram com a gente nessa live, que muito obrigada por nos prestigiar, por estar aqui conosco. Isso tudo é para o Senhor e que Ele vos abençoe, que Ele encontre o lugar que Ele precisa encontrar no coração de cada um de vocês. Deixe Ele ser o Senhor da vida de vocês. Façam a leitura da Bíblia, conheçam mais sobre esse Deus que a gente diz amar. Busque conhecê-lo, busque conhecer as histórias de outras pessoas que estiveram aqui antes da gente e seja edificado. Seja edificado, edificada, conhecendo e aprendendo, e você vai encontrar com certeza personagens tanto na Bíblia quanto na história com quem você vai se identificar e vai falar: poxa, não sou apenas eu quem passo por isso. Não aconteceu isso só comigo. Outras pessoas conseguiram e Deus deixou registrado o exemplo dessas pessoas para que a gente se inspire e a gente vá e também inspire outras pessoas, que a nossa vida é para inspirar. E pense como você tem inspirado. Tem inspirado de forma que conduz a Deus ou tem inspirado de forma que afasta os demais de Deus? Então, que todos vocês permaneçam firmes em Cristo. Quem não leu, leia Reformadoras, que é maravilhoso.
vai lá no finalzinho, no apêndice, que tem textos incríveis e vocês serão muito impactados. Muito. Amém. Bom, muito obrigada. Essa live foi mais uma vez proporcionada para nós pela editora God Books, livro Reformadoras da Ruth, da Jaque. Quero falar também do Heroínas da Fé, da Ruth Salviano, que é um compiladinho de todas essas mulheres de forma mais extensa que a gente encontra aqui no Reformadoras. Entra lá no site da tua livraria preferida que você vai encontrar para comprar e vem fazer parte da família de Deus, que é maravilhosa, com mulheres maravilhosas como essas que eu pude ter a honra de apresentar para vocês hoje aqui. Essa live vai ficar salva no meu IGTV, no YouTube e também no Spotify em formato podcast. Consuma, compartilhe e até a próxima. Mulheres do meu coração, um beijo, Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau, Ruth, querida. Tchau, tchau.